Então, falando agora o seguinte, pessoal, uma matéria interessante hoje que foi trazida pela coluna de Andresa Matais. O Ministério da Fazenda, ele vai gastar 7,5 milhões de reais na compra de cadeiras e computadores para servidores da Secretaria do Tesouro Nacional. A questão é que nesse órgão do Ministério, 56% da equipe trabalha em home office. Aí você me pergunta, então, qual foi o estudo, qual foi o diagnóstico que constatou a necessidade dessa compra? Bom, eu estou ao vivo com o André Chaldres, que é repórter da coluna Andresa Matais, para que ele me diga como é que foi baseada essa compra, qual foi o estudo, André? Parece que é Olá. um estudo muito interessante, né? O estudo é assim, inexistente. Uma página em branco. Não teve estudo. A reportagem é do nosso colega Eduardo Militão. E ele fez várias requisições de lei de acesso à informação para poder se inteirar dessa compra, né? Porque a Secretaria do Tesouro Nacional é um dos órgãos que compõe ali o Ministério da Fazenda, um dos principais. E, como você bem colocou, Rafael, a maior parte dos servidores desse órgão trabalha de alguma forma em home office, né? Não é que faz 100% do tempo home office, mas vai lá em alguns dias, uma parte, outra parte trabalha totalmente de casa e apenas ali menos da metade vai presencialmente todos os dias lá na sede do órgão que fica no bloco P da Esplanada. E aí, mesmo diante dessa realidade, eles compraram lá essa quantidade elevada de cadeiras, né, e de computadores para as pessoas trabalharem. Ninguém questiona aqui a necessidade de computador e de cadeira, né, Rafael? O problema é, será que precisava mesmo fazer dessa forma? Será que não seria melhor dar uma analisada antes, dar uma estudada melhor para saber quantos seriam realmente necessários? Até porque a gente não está falando de equipamentos triviais, não está falando de equipamentos baratos, né? No caso, são computadores parrudos, computadores com memória alta, com especificações bastante robustas, né? Para poder permitir o tipo de trabalho que eles fazem lá na Secretaria do Tesouro, que é um trabalho que envolve dados, envolve números aí, orçamentários que são pesados, né? E precisam mesmo de computadores mais fortes. Faltou realmente, nesse caso, um pouco de cuidado com o dinheiro público, eu diria, né? Porque como é que você faz uma compra desse tamanho sem dimensionar adequadamente quantas máquinas você vai precisar, né? E a Difícil. matéria deixa claro que esses materiais comprados não são do tipo que esses funcionários em home office pudessem levar, porque aí poderia ser, não, compramos esses computadores, mas eles podem ser levados para os servidores que estão em casa, são cadeiras para melhorar a situação. É sempre, né, a gente que trabalha o tempo todo sentado sabe bem a importância de uma cadeira de qualidade, mas aí a própria matéria traz essa informação de que não apenas são materiais que precisam ficar no órgão, como também são materiais pesados, né? Não tem como você cair carregando na rua. A esplanada Exato. dos ministérios é bem ampla, tá, gente? Se você não conhece Brasília, tem muito espaço para carregar, mas eu acho que carregar uma cadeira, mesmo que for no carro, é complicado. Eu pedi para nossa equipe, para minha produtora, a Maria Carolina, para ela fazer uma artezinha com os gastos que foram feitos. A gente tem essa arte, Maria? Vamos colocar aí na tela? Enche aí para todo mundo ver em casa, por favor, que aí tá, ó, os itens, tá? 550 computadores de mesa, no valor de 3,75 milhões de reais. O valor unitário por esse computador, 6.830. Você viu que o André falou que máquinas boas. Você que tem noção aí de computador sabe que 6.830 compra uma máquina boa sim. 700 cadeiras de escritório por 938 mil reais, um total de por cadeira 1.340 reais e um subtotal de 4,69 milhões de reais. E os 300 notebooks que não foram entregues até o início de junho, somando 2,8 milhões de reais, 9.480 reais por um notebook, um total então de 7,53 milhões de reais. Em relação a esses notebooks, também tem isso, não foram entregues até agora, mas já foram comprados, é isso? Já foram adquiridos, já foram pagos, não foram entregues, né? É importante a gente notar, Rafael, que esse valor aí assim, é para comprar uma Para poder o é pessoal para ver, você comprar uma apontar, vai senhora lá. máquina, né? Uma senhora, um senhor computador, né? Assim, esse valor de notebook, por exemplo, dá para comprar um MacBook da Apple, né? Assim, sendo que não é o caso, são computadores PCs, né? Então, realmente é um item
um preço bastante elevado. Isso, e de novo, eu acho que é importante reforçar. Que bom que os servidores públicos tenham direito a máquinas muito boas, o serviço precisa de agilidade, precisa de qualidade no serviço, mas a questão é a justificativa. São 56% de uma equipe que trabalha de casa que não, em tese, não vai poder fazer uso desses itens que estão aqui em cima. Talvez o notebook, não se sabe ainda, mas até agora não foram entregues, então não tem como a gente saber. De fato, a resposta do Ministério, qual é a resposta, qual é a justificativa? Ou apenas eles dizem que precisavam dessas máquinas inteiras com eles? Não, eles dizem que eles precisam, né? Eles mandaram uma resposta lá longa, assim, prolixa até, na minha opinião, que não explica exatamente muito bem por que foi feito dessa forma. E aí, é importante a gente notar também, Rafael, que esses 56% eles dizem respeito ao Ministério da Fazenda como um todo. Quando o meu colega Eduardo Militão insistiu para saber quantos por cento dos servidores do Tesouro Nacional, que é esse subgrupo, né, estão em home office, eles não souberam dizer, não souberam precisar lá no Ministério da Fazenda. Tem uma matéria, um tempo atrás, eu nem estava no Metrópolis ainda, Rafael, eu fiz uma matéria com base num estudo de um professor aposentado do Departamento de Arquitetura da UNB, que é o Antônio Carpintero. O Carpintero ele fez uma conta do que aconteceria se você pegasse os escritórios, né, da Esplanada e convertesse eles para a metragem de um escritório moderno, padrão, assim, meio que usado hoje em dia, porque esses prédios da Esplanada eles foram construídos numa época em que o número da metragem por pessoa era muito maior, porque você tinha ali aquelas divisórias pesadas de madeira, você tem aqueles halls assim, muito amplos que tem lá nos prédios da Esplanada. Então o carpinteiro fez a conta, se você pegasse esses escritórios lá dentro dos prédios e convertesse para um padrão mais moderno, você conseguiria colocar todos os servidores do Executivo Federal para trabalhar dentro da Esplanada sem necessidade de alugar prédio, né? Então, a gente vê que não é só a questão do computador, a questão do espaço físico também está um pouco superdimensionada aí. A gente espera que quem quer que ganhe a próxima eleição venha aí para fazer uma reforma administrativa, dar uma modernizada na coisa, para aproveitar melhor esses recursos físicos, né, e humanos que a gente tem no governo. Lembrando que essa foto que você acabou de ver aí, que estava aparecendo ao lado do André, essa foto aí foi feita pela equipe do Metrópolis, pela equipe da coluna Andresa Matais. É o citado órgão. Você vê aí que não tem muita gente, não tem ninguém, no caso, trabalhando especificamente. E esse dado que o André trouxe, só lembrando, a gente tem também uma matéria aqui na coluna Andresa Matais. O Ministério da Fazenda é o segundo órgão da Esplanada com maior número de funcionários em home office. O primeiro é o Ministério da Gestão, que tem atualmente 67%, né, dessa equipe que trabalha nesse regime aí que também envolve home office, e depois o Ministério da Fazenda com 56%, que é esse dado que a gente trouxe, mas que até agora o próprio governo não passou a informação específica dessa Secretaria do Tesouro Nacional, mas a gente vai continuar insistindo, claro. André, muito obrigado por participar com a gente novamente. Valeu, sempre um prazer. Olha, vamos para mais uma pausazinha, você que está nos acompanhando pela LG Channel, porque aí, quem está no YouTube, a gente vai pro telão.